Fala galera da Uri Produções, estamos aqui para mais um conteúdo e muito importante e sempre nosso conteúdo não vai deixar de ser especial para você que nos assiste semanalmente e compartilha e também apoia nossos conteúdos. Então desde já compartilhe, se inscreva aqui na Uri Produções para que seja mais relevante e esse conteúdo chegue a mais pessoas. Olá pessoal, meu Mojubá, benção a todos, mas vamos sem muita, mas antes disso eu quero pedir para vocês compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para ver sempre as notificações quando chegar aí no seu celular, na sua casa, na sua televisão, porque nós estamos sempre aqui de bom coração trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês. Inclusive hoje o conteúdo é bastante importante e é para vocês também pensar um pouquinho a importância desse conteúdo que nós vamos falar. Entendeu, pessoal? Isso mesmo. Então, se inscreva, dê seu like, ative as notificações e fique até o final desse vídeo para você entender sobre o assunto de hoje. É verdade. Sem entender, a gente não tem como buscar e agregar no conhecimento. Mas hoje o tema é Eueririm, o poder e a magia que vem das folhas. É verdade, né? E todo mundo sabe que as folhas têm um significado profundo em muitas práticas espirituais, né, Babá? Isso mesmo. A folha ela é um dos fatores principais, primordiais. Não é só porque tem aquele velho provérbio Euê, sem folhas, sem orixá. Com seu e com seu orixá, sem folha, sem orixá. Não é só por isso. Mas a folha em si ela tem um fator fundamental dentro da sua iniciação, dentro das incisões, né? Dentro das famosas curas, que vai no ori, que vai nos braços, e muitas das vezes não... muitas das vezes não tem isso. E a gente sabe que o ritual ao redor do mundo, em algumas culturas, as folhas são usadas como símbolo de renovação. Então, muitas vezes, depender da folha que chega até o nosso corpo, até a nossa cabeça, até os nossos banhos, até nas ritualísticas, ela se torna uma nova e uma renovação. Olha aí a importância das folhas. E muitas vezes as pessoas acham que sem as folhas principais elas conseguem fazer qualquer ritualística. Não, pessoal, não, de hipótese nenhuma. Precisa haver as folhas certas para cada ori e para cada caminho, para existir a renovação. Para você se renovar, para ter uma nova caminhada e uma nova trajetória espiritual. Mas muitas vezes a gente usamos qualquer folha ou colocam qualquer folha e aí tudo não procede como deveria, porque as folhas principais não chegou até você. Isso mesmo. É muito importante também você que vai iniciar ou vai adentrar dentro da cultura orixá ou até mesmo dentro do candomblé ou dentro da umbanda, que também se usa muito das folhas e o poder da ritualística e a magia que tem a folha, você entender, você aprender, não tem problema nenhum, independente de que você é iniciado ou não iniciado, você tem que aprender a magia que tem as folhas, o que vai trazer de benefício na sua vida espiritual, qual a folha correta de usar, qual o poder que essa folha vai ter na sua vida. Então, tem muitas pessoas que foram iniciadas no candomblé, mas pegou qualquer folha que tinha na mata. Não é assim. Especificamente tem folhas que ela tem o poder de apaziguar a sua vida. Ela tem o poder de apaziguar o seu ori interno. Então precisa sempre entender e buscar a folha específica para cada ritual. Muitas vezes, eu fiz até a folha, ela tem a proteção, a conexão direta com a natureza. Então, precisa entender que a folha, ela faz a conexão direta com a natureza. E muitas vezes, ela traz a proteção, ela traz a cura, né, Babá? Isso. Ela traz vários benefícios para vocês, que vocês ao menos sabem.
Então, essa conexão direta com a natureza é só através das folhas e das folhas certas para o caminho certo e o destino certo. Isso mesmo. A folha, ela tem fatores fundamentais. Um deles é apaziguar. Muitas das vezes você vai ser iniciado e existem alguns rituais dentro do candomblé que não são aplicados e aonde começa a gerar problemas. Por exemplo, quando você vai fazer sasanha, vai utilizar da magia das folhas, você vai precisar, o seu sacerdote, sua sacerdotisa, vai precisar pegar essas folhas depois, fazer um processo, fazer ibu, introduzir nas suas curas, relevante àquele orixá que você está sendo iniciado. Então, para isso, tem que ter as folhas certas, tem que ter a folha correta. Uma pessoa de Ogum tem que ter a sua folha correta, uma pessoa de Oxóssi tem que ter a sua folha correta, e aí por diante, sequencialmente, todos os orixás. Ninguém é igual a ninguém. Portanto, até a ritualística das folhas é diferente para todo mundo. Porque isso que o Babá falou é muito importante. Porque muitas vezes só a folha já entra como uma oferenda. Como uma oferenda em várias cerimônias ritualísticas. Olha só, preste atenção. Muitas vezes, buscando a carruagem que o Babá está falando, muitas delas, que é designada para o seu caminho, o seu destino, para o seu próprio orixá, e aquele orixá, ela é um simbolismo de uma oferenda para várias e várias ritualísticas dentro do culto espiritual. Isso mesmo. E aí, onde nascem vários problemas. Então a gente vai falar especificamente também da folha Eueririm, que é uma folha muito importante. E diga-se de passagem, em alguns provérbios, que se você usar todas as folhas da mata, mas não usar Eueririm, foi mesmo que não ter usado nada. E aí fica muito difícil. Porque se você não trabalha com peças fundamentais que vai ajudar seu progresso espiritual, vai ficar difícil. Não adianta fazer aquela sasanha e cortar um frango, fazer um orô dentro daquela sasanha. Isso não vai ajudar. Até porque isso você vai impactar o poder das folhas. Porque a folha ela tem o seu próprio sumo, o seu próprio ejé. Então quando se faz sacrifício animal dentro do seu agbo, do seu banho, da sua sasanha, você impactou e perdeu toda a magia daquele banho. É como eu falei, né? Ela é a própria natureza. Ela é o próprio elemento do orixá. E muitas vezes a gente ouve falar que a folha principal é o pelegum, porque o Iaô traz na sua iniciação, no seu começo. E não. A principal folha para o nosso ori, dentro de uma ritualística grande, de iniciação, de começo, é o oririm. E muitos desses, não, mas é essa folha, essa. Tem outras folhas como a pomodá e outras folhas, peregum e outras folhas que fazem parte. Mas oririm é uma folha indispensável, ela não pode faltar no seu ritual. Porque se essa folha faltar no seu ritual, ela vai impactar o seu ori. Porque é a única folha que barra e mata tudo aquilo que Elenenim tem no nosso ori. Então não adianta a gente iniciar um Iaô sem usar oririm para fazer o encantamento, para fazer os banhos, para lavar o ori dele, para fazer as magias que vai ser colocada dentro das curas, né? Que vocês conhecem como cura, mas são as incisões também, tem essa palavra. Então, se não tiver oririm, nada pode acontecer, não vai acontecer. Muitas vezes a gente vê Iaô aí estagnado, parado, porque o seu próprio Elenenim está destruindo. Então, a importância dessa folha para estar dentro da ritualística de iniciação e os decorrer de toda a sua jornada espiritual dentro da espiritualidade, ela é de suma importância. É como se não pudesse faltar a essência. E Oriri, ela é essa folha.
Então, muita gente hoje se vê perdido, mas é uma folha muito importante, e mais do que importante, porque sem oriri não tem como iniciar. Tem como iniciar a moda, Pé quebrado. mas a verdadeira ritualística nasce quando a gente coloca oriri nessa iniciação, nessas obrigações de 14, 7, 21, não importa. Mas o oriri, ela é fundamental para o ori. E tudo começa onde, gente? Não é no ará corpo, mas sim na cabeça, que é o ori. Né, Bruná? Ela tem o poder de apaziguar os seus problemas internos. Ela tem o poder de fazer a defesa sobre ataques, né? Ela tem o poder de limpar o caminho. Ela tem o poder de trazer energeticamente fluxo próspero na sua vida. Ela tem o poder de frequência quântica e espiritual para trazer o dinheiro, para trazer o caminho aberto. Então, Oririm é a folha primordial e principal dentro do culto. Então, ela é uma folha que você pode trabalhar ela só com banho, não precisa fazer inclusão de outras folhas. Você vê como que é o poder dessa folha. Então, muitas pessoas, até sendo a Bia mesmo, às vezes está com um problema com o ori, está com uma dificuldade com esse ori, você está vendo que a parte Elenin está dominando mais do que a outra parte. O que vocês devem fazer? Fazer um banho, lavar o ori com oririm, lavar seu corpo com oriri. É uma folha de tanta importância de afastar várias negatividades horríveis para a nossa vida. Muitas pessoas podem não ter o conhecimento desse que a gente estamos falando e falar que não é. Mas quem já viveu dentro do candomblé e vive, sabe o que nós estamos falando. A importância e o peso dessa folha na vida das pessoas. Seja elas iniciadas, ou seja elas abiã, ou seja elas Jababa Lorixá e Alorixá, ou seja elas ebomes, não importa. Importa é que toda pessoa que precisa de um caminho espiritual, a folha oririm, oriri, ela é muito importante para você não ter empecilho no seu ori para dificultar a sua caminhada. Então essa folha é principal. Ela é mais do que principal. É como se fosse a essência do nosso ver, a essência do nosso respirar. Oririm é uma folha que sem ela não dá para fazer iniciação. Sem ela não dá para lavar a cabeça depois de uma ritualística de mão de vume. Não dá para fazer alguns ebós que não deu banho com oririm. Não dá para fazer uma série de coisas faltando ela, porque acaba dando tudo errado. Como eu vejo hoje muitas pessoas aí com a sua vida parada, estagnada. Mas é porque muita coisa foi impactada na vida delas. E venhamos e convenhamos, falta muita coisa ainda a se introduzir dentro de uma iniciação, dentro de uma obrigação de ano, dentro até dos seus próprios 7 anos, 14, 21, né? Tem muita coisa ainda se faltando, muita coisa ainda que falta agregar, muito conhecimento. Por isso que o candomblé está um pouco na decadência e as pessoas estão sofrendo por isso, por falta de conhecimento, empobrecimento espiritual. Então, a folha, ela faz parte. Falamos sobre ririm, oririm, mas é a folha que vai te ajudar, que vai tirar você da estagnação. Mas existem muitas outras folhas que também faltam dentro do seu culto, com certeza bloqueou a sua vida. E muitas das vezes a folha ela te ajuda a desbloquear aquilo que está bloqueado na sua vida. E também ela tem o poder de bloquear, se for uma folha que não vai te ajudar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando a gente ouve as pessoas falar de magias, de ritualísticas, porque a importância das folhas na nossa vida tanto pode ser positiva como negativa. Ela pode nos ajudar ao crescimento, à evolução, como pode nos bloquear. Então isso é uma sabedoria que vocês têm que ter conhecimento. A folha, sem folha não há orixá, não há caminho.
não há Exu. A importância das folhas para todos os tipos de iniciação é fundamental. Então não adianta fazer um orô se não tiver as folhas certas para Exu. Não adianta fazer um orô para Orixá se não tiver as folhas certas. Não adianta fazer uma magia, porque às vezes vocês injetam magia no corpo, mas nem sabe se seu Odum pode com aquela folha que foi naquela magia. Até isso nós temos que saber. Até isso nós temos que saber. Porque a gente vê várias medicinas, mas a gente não sabe se todas elas nós podemos ter. Então isso é importante. Todo mundo precisa das folhas certas, porque isso é a ligação direta com o Orixá, com a natureza. É o único elemento tão forte, poderoso. É as folhas. Para trazer Orixá, para trazer Exu, para trazer outras divindades, outros elementos, a gente precisa das folhas. E as folhas corretas. As pessoas não dão muito atenção e crédito para as folhas, mas mal sabem elas que sem folha ninguém começa nada. Então você vê muita gente falando, vai ali na mata, tirar folha. Mas não é todas as folhas que vai na saçanha, é toda a folha que vai no seu ori. Não é toda a folha que vai no seu ebó. Não é toda a folha. Até isso hoje a gente precisa aprender para saber se está correto com a nossa vida. Porque uma vez que a gente cair, é muito difícil levantar. E não pode esquecer que às vezes, as folhas, ela consegue preencher uma oferenda grande. Olha só o que eu estou falando, com toda a propriedade. Às vezes você ofertando algumas folhas, você consegue ofertar como oferenda. Olha isso. Porque os orixás reconhecem o encantamento daquelas folhas, o ejé daquelas folhas. Então preste bastante atenção nisso, viu, pessoal? Isso mesmo. A folha é fator principal em todas as ritualísticas. Então, aprenda mais sobre a folha, aprenda mais sobre o banho. Inclusive, dentro do curso que vai sair essa semana, que vai estar disponível para vocês, no curso Etutu, vai ter um bônus de um banho para você tomar. E o banho também, existe banhos que você pode fazer fusão daquela folha com algum outro elemento, que é muito importante. Então aprenda. Aprenda para você não ter lá seus problemas amanhã espiritual, que é fato. Hoje em dia a gente tem que saber se virar para poder não sofrer lá na frente. É verdade, gente. E essa é a nossa dica para vocês. Ao decorrer dos vídeos, a gente vai falando de folhas, vamos falando de assentamentos de orixá, para vocês começarem a agregar e ver o que é produtivo para vocês e o que não é. Mas é para isso que nós estamos aqui, para agregar com você a importância de algumas coisas e o que é desnecessário. Mas a importância das folhas é fundamental. Então fica a nossa dica aí. Isso Muitas mesmo. vezes você consegue fazer um patuá com uma quantidade de folhas que vai barrar qualquer negatividade. Então, nós vamos trazer esse conteúdo para vocês verem que não é um conteúdo só relevante, falar de folha. Não, é importante conhecer folha, porque com a folha você consegue a cura, a prosperidade, o equilíbrio, o caminho e a solução de tudo, gente. Através de cura ancestral, as folhas vão te ajudar muito. Isso mesmo, mas para isso eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para mais conteúdo aí. Mas nos ajude, né, gente? Por favor, Isso né? mesmo. Senão eu vou desanimar, vou demorar para vir de novo. Oririnha torio, iririnha tomi, baisei molé, baisababai baió, baisabababala furican, iririeu atori. Essa oriki fala sobre o imolé e aquilo que vem do coração. Folha importante, ela vai lavar a alma, ela vai lavar o que está dentro do seu coração de negativo, porque
o que sai do Ori, o que Lenin traz negativamente, vai pro coração. Exatamente. Então fique esperto aí. É importante conhecer um pouquinho daquilo que te leva mais próximo ao orixá. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.